Deus seja louvado. Amém. Então, Amém. então a Amém. aula hoje, irmãos, a aula vai ser sobre pedestais de hastes. Eu coloquei essa primeira, perdão, eu coloquei essa primeira slide para a gente relembrar quais os tipos de microfone em geral que nós trabalhamos na congregação. Esses são os mais atuais, vamos falar assim, né? Os mais atuais que a gente conhece, né? Para relembrar os irmãos que os pedestais, os microfones de preferência devem ser dinâmicos, que a gente, o famoso apelidado de sorvetão, né? Que são esses aqui, né? Os mais usuais. Recordando rapidamente, o lado esquerdo aqui são os supercardioides, não sei se os irmãos lembram, os irmãos que estavam na aula, mas os supercardioides tem um desenho aqui que dá para mais ou menos explicar para os irmãos. Ele pega um pouco atrás do microfone, né? A parte ali traseira do microfone, e de frente, onde a gente fala, que seria essa parte frontal, ele abre tipo de um coração aqui, né? Mais ou menos. O coração é esse daqui, o cardioide. Isso aqui é um sêmico. Ele pega na frente, frontal, e pega um pouco na traseira. Por que que nós colocamos ele aqui como opção? É porque aqui na frente ele capta mais, ele tem um pouco mais de ganho, vamos dizer assim, ele é mais potente na frente do que esse aqui, que é o uso para o púlpito. Então a gente separou. Na verdade, irmãos, pode ser tudo um microfone só, tanto do púlpito quanto do testemunho, tá? Mas, se a gente quiser ser mais técnico ainda, a gente coloca o supercardioide nos testemunhos, ó, para testemunhos de oração. Por quê? Porque a gente só está bem de frente para eles e a gente não se mexe. Quando está testemunhando, quando está orando lá no púlpito, né, na tribuninha, os irmãos não ficam de lado, ficam bem em frontal. Então, esse microfone é mais apropriado. E um outro detalhe importante é que os supercardioides, ele capta menos nas laterais aqui, ó, direita e esquerda. Aí eu coloquei aqui, ó, 5 decibel. Ele perde 5 decibel se a gente se posicionar do lado dele, ele perde muito ganho, vou falar assim. Os cardioides, não. Tá vendo aqui? Eu tenho um desenho, o desenho dele é maior, é mais abrangente. Então, se tu orar aqui do lado, ou falar ou pregar do lado, perde só 3 decibel. Ou seja, perde quase a metade desse daqui. Claro que quanto mais a lateral, mais perde sinal, mais perde potência, falamos assim, né? Então, os supercardioides são mais aconselhados para o púlpito, né? Relembrando que os pregadores tem alguns que gostam de se movimentar no púlpito, do lado esquerdo, direito. Então, esse aqui é o melhor, tá certo? E esse daqui não, por quê? Porque se tu sair para a esquerda ou direita, tu perde muito ganho, perde muito, né? A cobertura lateral é muito fraca. E esse aqui tem uma cobertura lateral muito boa, não perde muito, certo? E esses daqui, que são os famosos fininho, ou Guzinec, ou Phantom Power, ou Eletreto, eles têm vários nomes, tá? Esse fininho perde muito, ele é super cardioide, tem um ganho muito grande, por isso muita gente usa, porém ele perde bastante, igual esse, do lado aqui, tu perde bastante potência. Então é um microfone feito mais para, como falar assim, reunião frontal, pessoa que está falando frontal e não se mexe. Os irmãos podem observar que no Braz, eles usam 2 desse. Como o irmão Nailton acabou de perguntar sobre usar 2 no púlpito, né? Por quê? Porque ele perde lateral. Então ele bota um aqui do lado esquerdo, um do lado direito, e aí eles têm uma cobertura maior. Esse aqui não, esse aqui pega melhor do que esse. Inclusive, nós vamos ver mais para frente como a gente faz esse microfone sorvetão ter o mesmo ganho que esse daqui. Por isso, nós não aconselhamos ele. Colocamos aqui porque a gente sabe que é preferência de alguns, né, por ele, tá? Esse aqui é o famoso, a novidade que nós já falamos da Pella, né? Esse aqui é um microfone sem fio, uma linha intermediária, é quase que um microfone profissional, muito bom, né? Na faixa de R$ 1.000 a R$ 1.500, esse tipo de microfone tem uma, como é que fala isso aqui? Um corpo, né? Um bastão, não é de plástico, é tipo aço, né? Metal.
Então ele é mais pesado, qualidade melhor, tem um design mais bonito, pega mais frequências, né? Corta menos, vamos dizer assim, tem menos cortes, né? Aqueles cortes que famosos dos microfones sem fio, quando é muita gente na igreja, ele costuma, se estiver longe do púlpito, costuma cortar, né? Aí aqui é só um lembrete, né, irmãos, que, como já falamos, que os dinâmicos cardioides são os melhores. É uma lembrança só. Agora vamos falar sobre os pedestais e as hastes para que a gente possa usar esses microfones. A aula de hoje é bem simples, não é muito técnica, né? É mais para a gente saber as opções que nós temos para pendurar, digamos assim, os microfones. Então, para o púlpito, nós temos dois tipos de hastes flexível. Eu não coloquei as hastes, como fala, fixas, né? Aqui, porque nós não estamos usando mais, nós usamos mais essas flexíveis mesmo, né? Para ajustar a altura, né? Da pessoa que vai utilizar. Então, nós temos umas hastes que partem de 25 centímetros, tem até de 15, e a haste maior que nós conhecemos é essa nova aqui, esse lançamento da Sati, que é a antiga marca OnStage, antiga não, perdão, é a marca internacional OnStage, que foi importado por essa marca nacional, mudando só o nome para Sati, ou Sati, eu acho que é Sati que fala, né? Então, tá, nós temos esses dois tipos. Quando que eu uso um, quando que eu uso o outro? Depende da altura que eu quero. Por exemplo, no púlpito, né, a gente tem, que é uma altura bem, o mais alto possível, digamos assim, para ter uma variação de altitude aqui da pessoa que vai atender. Às vezes é um baixinho, às vezes é uma pessoa de 1,90 m, precisa subir, e se eu colocar uma haste muito pequena, logicamente não vai abranger. Bom, quando eu uso essa haste aqui chamada SAT, esse fabricante, por pedido da congregação, alguns irmãos que trabalham com som, eles resolveram fazer uma haste já embutida, a fiação. Os irmãos estão vendo aqui, é um cabo de microfone, né? Microfone. E no pé dele aqui, tem já embutido, já é fixado o plug XLR, que nós chamamos, né? Que é balanceado. O plug fêmea, tem 3 entradas aqui fêmea. Aqui vai plugar o cabo que vem da mesa de som, o cabo do microfone. O cabo, né? E lá perdão, aqui é em cima, né? E embaixo dele, embaixo aqui no pé do microfone, da haste, é essa outra parte que está aqui, que seria o macho. E eu falei ao contrário. Esse macho que vai plugar lá no cabo que vem da mesa de som. E essa fêmea vai plugar no próprio microfone. O microfone tem um plug dele já, que é o macho, né? Se fizer em macho, eu plugo o microfone, então, aqui, nessa ponta superior, que seria aqui, ó, né? Nessa imagem aqui dá para ver. Esse microfone está plugado aqui no plug fêmea da haste SAT. Então, irmãos, essa é a mais indicada hoje, a mais moderna que nós conhecemos. Tem uma resistência aqui, ó, mecânica muito boa, por causa de ser uma marca, uma qualidade internacional, importada, né? E essa do lado aqui que os irmãos estão vendo, já é bem mais conhecida da gente, né? É uma haste, como se diz, flexível também, mas ela é dourada, né? Não, como é que fala? Inox, né? Então, ela parte também de 10 centímetros até 45, tem várias marcas, tem essa marca CSR, tem a marca Visão, essa Visão aqui tem mais opções de tamanho, tá? Então, a gente pode querer uma pequenininha, uma média, uma até 45 centímetros. Porém, ela não atinge esses 51 centímetros aqui dessa SAT. Essa SAT aqui tem 51. Então, tem uma altura melhor do que essa antiga que nós usávamos. Eu coloquei essa daqui porque ainda tem igrejas que utilizam, pode precisar dela, né? É uma marca muito boa também. Aqui tem uma foto como que ela fica, né? Eles chamam de suporte para mesa, ou haste flexível para mesa, né? E nós usamos para o púlpito, porém ela não é tão alta. Então tem que fazer uma adaptação para subir a altura dela. Essa aqui não, essa já vem na altitude, na altura correta. Isso aqui embaixo é uma flange, e se a gente quiser, por exemplo, se eu tivesse essa haste aqui só, sem ser montada assim, só a haste, eu poderia fixar, plugar ela aqui nessa flange fêmea da Visão, que é um padrão, uma rosca, né, padrão.
E essa pequenininha, por que 25 centímetros? Porque nós vamos explicar mais para frente. Então, aqui estou apresentando as hastes flexíveis que nós usamos atualmente. Aqui, irmãos, é mais uma variação para usar essas hastes flexíveis, né? Então, eu não sei quem conhece, pouquíssima gente já viu utilizar isso, mas eu já usei em algumas igrejas em Blumenau. Essa haste se chama telescópica. Antes de conhecer a haste Sati, antes de lançar a haste Sati de 51 centímetros, eu fui procurando algumas opções e eu achei essa opção muito boa também. Por quê? Porque ela vem pronta também, porém aqui ela é reta, ela não tem a flexibilidade que nós precisamos para alguém atender, ela é fixa, é reta, né? Então, o que tem de bom nessa haste? Ela é telescópica, aqui tem um mecanismo, uma chavinha, que a gente solta e puxa isso aqui para cima. Então, ela varia de 19 centímetros, que seria o mínimo dela, né? Contando daqui, ó, do pé aqui isso aqui é uma base de mármore, muito bem acabada, muito bonito. Então, ela vai de 19 a 29 centímetros. E daí, aqui em cima, eu coloco aquela haste, aqui, ó, aqui do lado direito, tá aqui, ó, aquela haste flexível que eu mostrei anteriormente ali, CSR ou Visão. Nesse caso, a haste tem 25 centímetros. Eu acrescento a esses 29 centímetros desse suporte telescópico, né, ou haste telescópica, e daí eu subo essa. Ah, detalhe, eu tenho um inconveniente disso. Eu compro isso aqui pronto na loja, eu compro isso aqui pronto na loja, só que na hora de eu encaixar não tem, não casa, porque é macho aqui e macho aqui, ó. Essa rosca aqui é macho, ó, né? Aqui da haste telescópica, né? E essa outra aqui que vem, do haste também é macho. Então eu preciso fazer uma luva, né? Esse aqui eu chamo de flange ou luva, né? Aqui, ó. Essa partezinha branca aqui, ó. Isso aqui é uma luva fêmea. É fêmea em cima para encaixar a haste flexível que eu compro separado. E embaixo eu compro em outra loja essa base telescópica. Então, eu consigo ter uma altura bem grande, conforme os irmãos estão vendo na foto, que é a minha comum, ó. É a minha comum que tá lá, ó. Aqui tá no mínimo aqui, ó. Aqui tem 19, 20 centímetros, mais essa haste aqui que tem 30, se eu não me engano é uma haste da visão. Daí no final eu coloquei aqui o microfone. E o fio, os irmãos, não sei se dá para ver aqui, ele tá solto aqui e pode colocar aqui alguma coisa para fixar ele. Então é externo, né? A fixação, o fio do telefone é externo, não é embutido. Ele é externo. Mas não fica feio, tá, irmãos? O acabamento fica bom. Aqui tá uma foto mais próxima da mesma igreja aqui, ó. Eu coloquei aqui uma foto, ela fica atrás do porta-bíblia, né? E um detalhe importante, irmãos, isso eu preciso falar. Essa base aqui no canto superior direito, irmão, estão vendo, está escrito feltro de camurça, um isolante acústico. Isso aqui é muito bom. Os irmãos já viram quando alguns pregadores batem na tribuna aqui? Bate por algum motivo, ou muita virtude, ou quer chamar atenção, bate aqui, faz um pum, pum, um barulhão. Por quê? Porque não existe nessa tribuna de madeira, ela é uma ótima transmissão de som, né? Então, o que acontece? Se não tiver isolamento na base da tribuna, o som transmite aqui para o microfone e sai lá nas caixas de som. Então, é uma transmissão por vibração, digamos assim. A vibração da tribuna passa para o microfone. Por isso que essa base já vem com esse feltro de camurça excelente. Eu já tentei várias coisas e não consegui nunca isolar o som. Essa daqui eu gostei porque tem um isolamento muito bom do som. Essa é um dos principais motivos que eu usei essa flange. Deixa eu mudar meu ponteiro aqui, que eu sempre perco aqui o ponteiro, perco o fio da meada. Ai, meu, não é isso que eu queria. Perdão, irmãos, mais um minutinho que eu sempre esqueço aqui onde é que eu entro. Ponteiro. Ai, ai, ai. Agora eu compliquei, em vez de eu facilitar. Vamos ver aqui, ponteiro. A caneta. Puxa vida. Me perdi aqui, ó. Não tem muito Último item, opções de seta.
Eu queria ver aqui, é para fixar a seta. Onde é que Olha é? lá. Opções de seta. Ah, automático. Não, visível. Isso. Ah, irmão Marcos está presente, né? Nosso TI, Deus abençoe. Então, irmãos, então aqui é a apresentação de um outro tipo de haste que eu posso colocar na tribuna, isso, no púlpito, tá certo? Depois, no final, vai ter os links para onde adquirir, os irmãos que quiserem. Aqui, novamente, eu estou apresentando a medição da SATI, ou SATI. Aqui, ela vem original, digamos assim, né? Sem a montagem, né? Então, na época, não tinha aquela SATI. Essa aqui é uma on-stage. É a mesma haste, porém, do fabricante original, né? E aqui a SATI, eles montaram conforme nós vemos ali aqui, ó, conforme a gente já veio pronto o cabo embutido. Aqui não tem cabo dentro, vocês estão vendo? É só a peça, né? E aqui eu montava, ó, eu tinha que comprar essa flange para colocar aqui, depois adaptar uma outra peça, vocês não estão vendo essa peça aqui, ó? É uma adaptação para colocar aqui na ponta da haste on stage. Depois eu venho com o microfone. Então, olha a dificuldade que tinha, ó. Essa compra é numa loja, isso aqui numa outra loja, e aqui em cima uma luva em outra loja. Então eu tinha que montar isso aqui. A dificuldade é grande, né? Então resolveu muito quando a SAT resolveu, essa empresa em São Paulo resolveu montar isso para gente. Já vem com um cabo embutido aqui dentro, de 1 metro, daqui para fora tem 1 metro de cabo. Esse 1 metro a gente põe aqui no púlpito e vai até o piso lá para fazer uma conexão, certo? Conforme a gente viu lá atrás. Aqui, então, já é uma haste montada. Aqui também é na central lá de Blumenau, que a gente trocou. Era uma outra haste, nós trocamos por essa SAT também, porque isso aqui incomodava muito. A haste anterior, irmão, só para os irmãos entender, por que nós trocamos nessa igreja central? Ela vinha, o microfone vinha bem aqui, assim. Então, o que acontecia? O pregador afastava um pouquinho, já ficava longe demais. Aí ficava fraco o som. A vantagem dessa haste SAT é que ela vem até aqui na frente, então ela fica quase que rente aqui do púlpito. Então, se o pregador encostar aqui, ele fica praticamente com a boca aqui. Esse é o maior benefício que essa haste trouxe. Além de ela ter uma resistência muito boa, ela dura mais do que aquela outra CSR nacional, né? Não podemos falar mal da marca, não é isso? Conforme o vereador falou. Mas só dizer que nós preferimos essa daqui, tá bom, irmãos? Hoje, né? E atualmente está todo mundo utilizando dessa SAT. Bom, agora vamos falar dos pedestais. É outro problema que nós temos muito comum nas congregações. Não temos um padrão. Por exemplo, esse modelo aqui é um modelo antigo de uma igreja de Minas Gerais, que nós visitamos há pouco tempo, e tem esse padrão de pedestal de madeira, muito bonito, por sinal, só que tem 1,25 m, então eu não conseguia colocar uma haste Sati aqui de 51 centímetros. Entende, irmão? Então eu tive que me virar com essa hastezinha de 25 centímetros, que nós achamos na CSR, é uma até mais fininha. Porém, está faltando o que aqui? Que não veio a flange fêmea, que aqui embaixo é uma rosca macho. E como que eu vou fazer para colocar aqui? Tenho que comprar ou mandar fazer uma flange fêmea, ou melhor, já achamos ela aqui, né? Vou voltar aqui em cima. Ó, essa flange fêmea aqui, eu acho, né? Nós estamos cotando ela para comprar R$ 60 cada uma, é caro. Para colocar aqui nessa haste flexível de 25 centímetros. Por quê? Porque nós precisamos encaixar, fixar a flange aqui primeiro para rosquear essa haste aqui que é pequenininha. Daí nós medimos, colocamos ela o microfone aqui na ponta da haste e medimos a altura total. Deu 1,65 m, salvo engano. Ficou bem. Esse irmão aqui tem 1,90 m. Eu pedi para ele ficar ali, só não tirei a foto dele para não ter problema com direitos autorais, né? Então, eu coloquei a foto só aparecendo no microfone. É uma altura muito boa para testemunhar. E aí ele pode abaixar, uma pessoa mais baixa, né? Então aqui nós fizemos uma adaptação. É esse que é o problema. Nós temos sempre que adaptar o que nós encontramos na igreja, adaptar, ou nós vamos ver na frente, podia serrar isso aqui, mas aí tem que chamar um marceneiro. É muito mais complicado eu serrar esse pedestal
do que se eu fazer essa adaptação. E aqui não caberia a haste SAT, porque ficaria muito alta, e fica feio também. Outro pedestal é aqueles prontos que tem nas lojas, né? Várias marcas. Aqui, essa marca aqui é Rockstone, uma marca internacional importada. Tem a Sati também tem. O irmão Leazor também já falou, tem outro. Esse aqui tem um monte de marcas. CSR, né? Varia muito o preço, irmãos. Não sei porquê, mas tem qualidades muito diferentes dessa. E chama pedestal girafa, tá, irmãos? Ele varia ali de 150 até 400, 500 reais, dependendo da qualidade. Uma coisa interessante que nós compramos para essa igreja, esses dois pedestais são iguais. Esse é o original, ó, é o Rockstone, tá? Tripé original. Aqui, como pegava muito espaço, essa igrejinha aqui é aquelas igrejas pré-moldadas, sabe? Que vem com 50 lugares. Então é uma igreja muito apertadinha. Se eu deixasse isso aqui, ó, fica solto no chão, o que acontece? A pessoa pode pisar, chutar as crianças, né? Tem vários problemas. Então, o que nós fizemos? Nós encontramos um irmão que fez uma base aqui de ferro com rosca, né? E nós colocamos isso aqui, né? Nessa rosca aqui, essa base aqui ele adaptou, então para nós ficou excelente. Então, olha o espaço que eu ganho aqui, ó. Boto isso aqui, perfeito, mas não é todo mundo, nem toda igreja que tem isso. Muitas igrejas usam essa haste girafa desse jeito mesmo que nós estamos vendo aqui, tá? Que é só vir da fábrica, ou melhor, da loja, e botar aqui e colocar o cachimbo, né, aqui do microfone, acabou o problema. E regula aqui a altura, né? É muito boa, que você pode regular a altura que tu quiser aqui, ó. Essa, né? Essa manivelinha aqui. Então, esse aqui é o que tem de mais simples para nós, na congregação, e que, na hipótese de não ter o pedestal de madeira, é uma das opções. Aqui é outra fábrica de bancos. Geralmente, irmãos, esses pedestais é vendido na mesma fábrica que fabrica o banco, fabrica a tribuna, a tribuninha, né? Então, mas são caros. Por exemplo, uma peça dessa aqui está em torno de R$ 700, uma peça, né? Que é uma madeira torneada. Isso aqui é muito caro, exige muito trabalho, desperdício de madeira, né? Mas tem igrejas que já compra com esse pedestal. Esse aqui é de 1,25 m, é igual a esse, ó. É um padrão dos fabricantes de banco, né, para a congregação. Porém, eu não posso colocar aqui aquela haste SAT, né? Eu tenho que cortar, nós vamos ver aqui que nessa igreja mesmo aqui, nós cerramos isso aqui. Tivemos que serrar. Aqui, ó, aqui uma outra marca, de um outro pedestal, que nós medimos aqui. Esse aqui já foi cerrado, nesse caso nós fizemos uma medição, e deu uma altura de 98 centímetros, para vir aqui, colocar aqui em cima a haste SAT. Aí a haste SAT tem que ter um pedestal que varia entre 98 a 1,10 de altura, senão vai ficar muito alto. Então, temos que serrar esses pedestais. Esse é o inconveniente, ou não é inconveniente, o trabalho, né, que dá para colocar a haste SAT. Porém, é a melhor opção para nós. Seguindo aqui foi o que quis dizer para os irmãos, ó. Aquela haste de 1,25, nós tivemos que serrar ela, né, mais ou menos aqui uns 20 centímetros, para deixar numa altura, ó, depois furamos a base, furamos o chão aqui está a saída do microfone de testemunho, né, a tubulação com o cabo. Então dá um trabalho, né, irmãos, embutir esse cabo aqui dentro, tudo um trabalho de marceneiro, né. E aqui em cima também tivemos que abrir mais esse furo, porque o cabo não passava. Então, nem todos os pedestais vêm pronto, dá muita mão de obra, né? Temos que ter um auxílio, né, dos irmãos. Os irmãos instaladores de som precisa muito desses irmãos que têm, assim, multiuso, né? Fazem bastante coisa, tem bastante ferramenta para trabalhar com a gente. Nós precisamos muito desses irmãos, né? Aqui, uma última instalação que nós fizemos numa sala alugada, inclusive foi um estudo de caso que nós fizemos, o primeiro estudo de caso, é uma sala alugada com piso de cimento, e aqui a tubulação chegou aqui, né, está embutido, chegou aqui e foi adaptado um cano PVC. Por quê? Porque aqui chega o cabo, que vem lá do púlpito, tá? Esse cabo lateral, ele vai chegar o cabo aqui. Aqui nós vamos fazer uma conexão, uma XLR,
E vai descer do pedestal, vai descer embutido aqui o cabo SAT, que tem 1,10 m no total. Ele vai chegar aqui, né? Vai chegar aqui, a gente vai para o lugar, vai sair, aqui sai o cabo que vem lá do púlpito, a gente faz um plug aqui XLR, uma conexão, que vai casar com a haste SAT, certo, irmão? Aqui fica fácil daí. Porque tem que fazer uma conexão, a conexão vai ficar guardadinha aqui dentro. Depois, pega isso aqui, põe aqui, fura o piso e fixa aqui. Fica bem fácil uma manutenção futura, né? Se der algum problema aqui no microfone ou no cabo, né? Seguindo. Aqui eu repeti a foto do irmão. Aqui são algumas fotos. Essa que eu acabei de falar, né? Não, essa aqui é uma outra. Esse aqui é bem baixinho, porque é uma outra altura, né? Aqui já tem um piso mais alto. Aqui está a conexão que eu falei para os irmãos, que sai da lateral, a gente faz uma conexão. Isso aqui é só um mostruário. Nesse caso, já está instalado em cima dessa gradinha. Os irmãos estão vendo uma gradinha aqui, né? Então, aqui foi adaptado um desse aqui, foi cortado, foi botado aqui, ó. Então, cada igreja vai ter uma maneira de trabalhar. Aqui é tudo mármore, né? Então, vem lá do púlpito, vem a tubulação interna, chega aqui, ó. Nós fizemos essa conexão. Então, um cabo está vindo lá do púlpito, né? E o outro cabo está vindo aqui de cima. Essa é a haste SAT, né? Ela desce aqui, ó, embutida. Aqui os irmãos fizeram uma outra adaptação, que não tinha aquela flange, né? Eu falei para os irmãos. Eles fizeram, não deu, eles fizeram uma outra flange para reforçar, porque aqui nesse pé aqui, às vezes fica meio fraco de ficar mexendo aqui, pode romper. Então os irmãos ficaram com medo e fizeram um outro trabalho, colocaram aqui uma outra flange para reforçar. E aqui embutimos, né, o cabo, veio até aqui embaixo, então essa altura daqui aqui, ó, tem 1,10 m, é onde é a haste SAT original de fábrica. Então, eu tenho que adaptar essa altura aqui para chegar aqui e conectar com o cabo que vem aqui do púlpito, que vem lá da mesa de som, né? Embutido aqui, correto? Isso aqui foi só um mostruário para mostrar para os irmãos que era assim, nós cortamos e colocamos aqui em cima da gradinha, uma outra adaptação. E o bom que ficou assim, ó, os irmãos podem ver aqui, ó, teve que fazer um S aqui, porque às vezes ficava muito longo, é uma dica também, irmãos. Aqui é bom, sempre que puder, fazer um S aqui. Por quê? Se a gente deixar assim como está no púlpito, tá vendo? Aqui tem um Szinho aqui ainda. Mas se deixar sem esse S, como esse último aqui, com o tempo, os irmãos vão puxando aqui, os irmãos mais baixinhos, ou as irmãs, né? E pode ficar isso aqui baixo, e pode pesar muito o microfone, dependendo da marca. Ele é bem pesado. Se for, quanto mais pesado, melhor o microfone, tá, irmãos? É a dica, tá? Então, os microfones os dinâmicos sorvetão muito pesado, com o tempo, se não tiver esse reforço aqui em S, isso aqui pode ficar fixando, depois de 2, 3 anos começa a ficar mole isso aqui. Aí, por quê? Não é aqui em cima, porque força essa base aqui, por isso que eles vão reforçar. Então, se não tivesse o S, com o tempo isso aqui ia começar a envergar, e aí teria que trocar toda essa parte de novo, né? Com a fiação e tudo, porque isso aqui é embutido, o fio tudo dentro, né? Tudo para facilitar para o instalador de som, certo? Dificulta só um pouco aqui, que a gente tem que fazer uma conexão, mas é só fazer essa abertura, essa conexão aqui, e plugar aqui, ó, plug e play, ó. Plugou aqui, tá funcionando, o resto vem tudo, só botar o microfone lá. Bem simples, né? Aqui novamente uma outra foto, um outro tipo de pedestal. Aqui, ó, aqui não tenho certeza, não é a SAT, não. Aqui uma haste flexível, salvo engano, de 30 centímetros, que nós colocamos. Essa é on stage, ó, tá vendo esse papel aqui? Ó? Isso aqui é onde veio essa haste, eu me lembro agora, a cor roxa, é on stage original, é importada da China, tá? Foi a opção que nós colocamos para essa altura de 1,25, uma haste de 30 centímetros, salvo engano, e tivemos que fazer essa flange aqui, porque ela vem sem essa flange, então dificulta. Mas no fim deu tudo certo, graças a Deus conseguimos embutir, tudo isso aqui dá trabalho, né? Embutir tudo aqui por dentro, ó, saiu aqui, tem que furar aqui do lado, para sair esse cabo de microfone, e aí pronto. E também colocamos uma cachimbo aqui na ponta, né? Uma observa que esse modelo que vem, que nós temos que montar, tem um cachimbo aqui, ó, cachimbo no final. Esse da SAT já vem sem cachimbo, ó.
Aqui já tem o plug já, então ele já, por isso que ele é carinho, ele varia de 180 a 280 reais, dependendo do fornecedor, tá? Porque tem o cabo, tem o plug fêmea aqui, perdão, o macho aqui, o fêmea aqui em cima para plugar com o microfone, então ele vem com dois plugs, né? XLR numa ponta, XLR na outra, e mais o cabo embutido, então ele fica mais caro. Esse aqui não, esse nós montamos, compramos só essa haste, ó, antes era essa haste aqui, montou vendo, essa haste aqui metálica, que estava estragada já, estava mole, aí nós trocamos, colocamos tudo essa On Stage, que é a marca importada. Aqui também é On Stage, trocamos tudo, tá, irmão? Que estava bem precário, essas hastes aqui, estava tudo ruim. Aqui é outra igreja também, ó, mesmo caso, ó. A altura do pedestal em 25, nós pegamos uma haste CSR de 25 centímetros, aquela que eu falei para os irmãos. Aqui nesse caso, nós não colocamos nada aqui embaixo, seria uma flange. O irmão marceneiro resolveu furar e encaixar isso aqui, ficou bem fixo mesmo, ficou duro. Até aprofundamos um pouquinho para não escapar. Ficou excelente mesmo sem a flange. Então foi embutido direto no pedestal. Então aqui eu fiz as medições, né, deu 1,65 de total. Aqui o cachimbo, né, foi montado, né? Perfeito, ficou bom, bonito, né? Aqui, ó, não tinha, essa é uma haste de 45 centímetros, ficou bom também, mas pode ser que logo, logo isso aqui fica mole demais, vamos ter que colocar uma SAT aqui também, futuramente, tá? Aqui é a mesma igreja, nós só demonstrando como é que nós encaixamos aqui a haste aqui em cima do pedestal de 1,25, né? Aqui eu medi, deu 1,50 m, tudo, tá? Daqui no caso do pedestal até aqui em cima deu 1,50 m. Até 1,60 m é uma altura ideal. Aqui é uma outra, aqui é a central, haste 45 centímetros. Aqui é uma haste, ó, antiga. Antes de a gente trocar essa central, essa igreja aqui, nós já trocamos, já não é mais essa de 45, agora tem uma SAT aqui, de 51 centímetros. É isso que eu falei para os irmãos, essa haste aqui, de 45, era um pouco mais curta. Então, quando o irmão ficava meio longe do microfone, faltava som, tinha que ter alguém para subir o volume, senão o som caía muito. Hoje já não é. Essa aqui continua, a haste de 30 centímetros ou de 25, né? Tá, aqui está o cachimbo, fixar o microfone, é normal, né? Aqui é outro tipo de pedestal. Os irmãos já devem ter visto, dependendo da região, tem irmãos que trabalham com aço, né? Com tubo, né? Então, é um tubular, né? Esse modelo aqui, aparentemente, quando eu vi assim, parecia um andador, né? O pessoal fala, isso aí parece aqueles andador para os velhinhos. Mas depois a gente acostuma. Hoje já gosto, já acho legal. É na central lá do Blumenau, essa igreja aqui. Essa aqui é uma outra igreja de Blumenau que viu que essa aqui era legal, porque os irmãos de idade chegam aqui e seguram. Mas tem um inconveniente, irmãos. Aqui, por ser tudo aço, né? O piso de porcelanato, etc. Quando o irmão bate, vai testemunhar e bate com as alianças aqui, geralmente, tem irmão tem mania de ficar batendo, perdão. Fica batendo, sai tudo som no microfone, tá? Isso não tem jeito, infelizmente. Mas não tem como a gente pedir para os irmãos parar de bater aqui, né? Mas tem uns irmãos que têm mania de bater quando está testemunhando. Cada um tem uma mania, né? Mas é um sistema muito bom, dá muita segurança, principalmente para os velhinhos, idosos, né? Ou os irmãos que é muito obesos, às vezes tem dificuldade de ficar muito tempo em pé, isso aqui ajuda a segurar, né? Esse aqui é um modelo parecido, que o irmão copiou em outra igreja. Aqui também tem que fazer uma adaptação, né, irmãos? Tem que passar a fiação aqui por dentro, chegar aqui, subir, então é complicado isso aqui, né? Só mostrei para mostrar para os irmãos que tem outras ideias, né? Aqui é um tubo mais simples, né, de aço também, que outro irmão fez, aí já não tem esse trabalho todo, né, de segurar, é um tubo praticamente, né? A gente embutiu aqui. As irmãs, desse lado aqui, as irmãs, 1,05 m a altura, e aqui ele fez 1,10 m para dar uma diferencinha. O lado dos irmãos é sempre um pouquinho mais alto. E aqui está novamente a haste SAT, que vem prontinha, né? A gente só encaixa,
desce a fiação embutida, chega aqui, tem um... O que que tem aqui? Aqui tem uma conexão, né? Que o cabo que vem lá do púlpito e vem por baixo aqui e conecta aqui embaixo. Ok, irmãos? No final, eu não estou vendo, eu estou apresentando, não estou vendo se tem alguma dúvida, mas se os irmãos tiverem aí, me azul, alguém me avisa aí, a gente volta ou fala no final. Pronto. Aqui, continuando, irmãos. Algumas igrejas que têm pedestal no tamanho ideal, que seria aqui 1 metro, né, digamos aqui, e querem colocar, às vezes, um outro tipo de microfone, gooseneck, por exemplo, que é aquele lá, aquele de eletreto, né, aquele todo fininho, vamos falar assim, né? Então, às vezes, não tem condições, porque o gooseneck não é muito alto, então a gente pode fazer um alongador, que eu chamo, né? Um prolongador ou alongador. Isso aqui é feito por como é que fala aqui? Não é engenheiro mecânico, não é. Esqueci agora o nome. Torneiro mecânico. Isso, Deus abençoe. O torneiro mecânico faz isso aqui sob encomenda, já fizemos muito, mais dezenas e dezenas. E tem a altura que você quer, né? Pode colocar uma altura aqui de 6 centímetros, que é uma base bem curtinha. No caso, essa daqui é a esquerda, essa daqui é de 6 centímetros, tá vendo? É só para encaixar. E ele desenvolveu um projeto que ele já vem com uma bucha aqui, para colocar, encaixar esse XLR, esse plug, ele encaixa direitinho aqui. E não tem uma chavinha aqui, aquele plug, né, que vem na XLR, já tem uma aberturazinha aqui, se os irmãos perceber, tem um anelzinho aqui, ó. Ele encaixa certinho, dá um clique aqui. É perfeito. E lá em cima, então, isso aqui fica nessa base, né? E lá em cima vem o microfone, que seria o microfone de eletreto, isso aqui, ó. O microfone já vem com essa base aqui, né, macho. E aqui em cima espera o cabo fêmea que encaixa aqui. É perfeito, excelente. Uma fixação forte, aqui é bem forte, nunca vai quebrar isso aqui. Pode abaixar e levantar à vontade esse braço aqui da haste, né, do microfone. Aqui é uma foto mais zoom, né? Mostrando como que é o clique aqui, ó, cai direitinho. Ah, e aqui tem um parafusinho sem rosca, né? Chave, que a gente usa a chave Allen, né? Para apertar essa parte aqui que é de plástico do plug, para que ele fique mais fixo ainda, para não dar nenhum jogo aqui, não ficar movimentando. Então fica bem fixado. Aqui, ó. Aqui eu estou apertando com a chave Allen, ó, apertando esse parafusinho aqui para ficar bem fixo, né? Não uso mais isso aqui, irmãos, por quê? Porque eu evito de instalar esse microfone. Esse microfone é fininho, né? Eu evito, mas quando tem que ter necessidade, a gente manda fazer no torneiro mecânico, já temos o projeto disso aqui, o torneiro faz, tá? Então pode ver que tem, né, irmão, é muito caso diferente. Aqui já é outro tipo de pedestal, né, de mármore, que é outro, que em muitos lugares também tem. Daí se fizer na altura certa de 1 metro, dá para encaixar lá em cima a haste Sati, né? Que não precisa disso aqui tudo, né? A haste já encaixa, ou precisa, não sei, depende do projeto, certo, irmãos? Agora estamos chegando no final, o suporte nós já vimos suporte para o púlpito, né? Que ideal seria a haste Sati, para o testemunho também, já vimos suporte para o testemunho, que pode ser a haste Sati também, e agora o suporte para microfone. Esse aqui eu tenho muita dificuldade, muito de encontrar. O único que encontro para a congregação que foi feito exclusivamente para CCB é esse daqui, ó, que é feito lá pelo Rogue, né, que fabrica também para nós exclusivo o mixer CCB Rogue, que a gente fala sempre, o semi-digital lá. Ele também tem várias peças, cabos, fornece de tudo para nós, né? Mas essa peça aqui é o único fabricante que eu conheço que fornece para colocar, para fixar na tribuna aqui, ó, ao lado, já vem com o fixador aqui. Isso aqui, ele depois de irmão Leazor fala, é flexível também. Aqui já vem, inclusive, com cachimbo. É só fixar aqui do lado e colocar o microfone plug play, que eu falo. É só isso, certo, irmão?
Aqui não, aqui é uma, como eu não tinha esse daqui, eu coloquei esse daqui que eu comprei da OnStage, é o menor flexível que eu conheço, 15 centímetros, aquele pretinho, bom também, só que ele vem sem essa flange, eu tenho que comprar a flange separado, rosquear aqui, e aqui tudo bem, aqui eu coloquei o cachimbo, não estão vendo, deu certo. É uma flange de 15 centímetros, ela, como ela é curtinha, ela é bem forte, resistente, então ela não cai, tá? Mas essa aqui é mais pronta para nós. Ah, tem essa outra da direita também, que eu já achei também nas lojas, ó. Ela já vem também, essa vem pronta com a base, só que eu achei meio estranho isso aqui, sabe? Terminal meio estranho, mas tem que fazer uma adaptação aqui para ela poder funcionar, né? Mas eu achei, como se diz, não tem outro, vai esse aqui mesmo, né? Aqui tem os fornecedores. No final, eu vou colocar bastante fornecedor, bastante link para os irmãos interessados, né? Aqui, irmãos, finalizando, o microfone para oração, além desse do lado da tribuna, agora nós estamos, né, com essa invenção, né, digamos assim, alguns que preferem, como às vezes imitação do Brás. No Brás nós não temos um microfone que sobe aqui na tribuninha, né? Nós temos aqui um microfone que chama-se, a gente chama de mouse, né? Mouse, como se fosse um mouse de tablet, né? De, ele parece um mousezinho, só que ele tem fio aqui dentro, ele sai aqui de dentro e vem. Esse não. Esse é o famoso lapela, que nós já falamos dele na aula de microfone. Então eu resolvi fazer uma revisão rápida dele, porque é uma opção também para oração. Aí não precisa de nenhum tipo de suporte lateral, nada. Isso aqui simplesmente preciso, eu compro, né, esse microfone aqui, ó, M2, tá, aqui M2, vem com dois botões, eu chamo de botão, né? Um botão. Então, ele também vem com esse ímã. Então, o que que a gente faz? Em cima da tribuninha, a gente põe uma dupla face embaixo aqui desse ímã, por baixo bota uma dupla face, ele fica coladinho aqui na tribuninha, fica colado. Aí eu venho com esse botão e boto aqui, tum, ele cai aqui em cima e fica assim, perfeito para orar, certo? Já temos uma demonstração que funciona. Funcionou nesse caso, nessa mesa de som aqui, que eu chamo de semi-digital, né? Que é esse mixer aqui semi-digital. Por que semi-digital? Porque ele é analógico, aqui com os botões, nós já falamos isso nas outras aulas, e nós colocamos nele junto, além do amplificador, um processador digital. Aqui é que vai ser feito todo o ajuste do som, equalização, ganho, limiter, né, do compressor, tudo vai ser feito por aqui. E aqui não faz nada, aqui é só a entrada dos volumes aqui, ó. São 8 microfones para os operadores de som. No caso, o número 7 e o número 8, nesse caso, os dois últimos microfones, é onde nós plugamos aqui, ó, o microfone lapela 1, lapela 2. Então, aqui o canal 7 e 8, ó. Seria esse aqui, ó, 7 e 8. Tá aqui, ó, 7 e 8. Entrou aqui, ó, não estão vendo o plug XLR macho, ele é Y. Então, ele tem de um lado, ele é duas entradas, e do outro lado do cabo, vem esse cabo P2, estéreo. Os irmãos podem observar que tem dois isquinhos preto aqui. Tem que ser estéreo, tá? Ele vai ser plugado aqui nesse micro receptor. Esse aqui é chamado de transmissor. Aqui que eu falo. Eu falo aqui, certo? A minha voz entra aqui, como está entrando a voz aqui do irmão. Então, isso chama-se transmissor. Eu vou transmitir via Wi-Fi, digamos assim, né? Eu vou transmitir o som daqui sem fio, wireless, né? Sem fio, e vai chegar nesse receptor. O nome disso é um receptor. Esse receptor tem uma entrada P2, é igual de celular, sabe? Aquele plug do celular, aquele buraquinho. Ele entra aqui, ó, o plug P2 estéreo, que é esse cabo aqui. Então, é a adaptação que nós fizemos na congregação. Não é usado isso profissionalmente, é só na congregação.
E deu certo, né? Aqui o cabo, ó. Esse cabo pode ser curtinho, por quê? Porque ele vai sair aqui de trás, aqui atrás do amplificador, digamos assim, atrás desse pré-rogue, né? Que é um pré-rogue, um pré-amplificador. Atrás dele eu plugo, então, esse cabo Y, dois lados XLR, e lá na frente, ó, esse cabo pode ter só 30 centímetros, porque eu não preciso, ele fica aqui mesmo, em cima do próprio aparelho, olha aqui, ó, olha ele aqui caindo aqui. E aqui está o receptor, que é justamente essa pecinha aqui. Esse receptor aqui, que no caso do microfone sem fio, é aquela base que tem duas antenas no sem fio, exatamente isso aqui, só que não tem antena. É super moderno, excelente, pega numa potência que os irmãos nem imaginam. Ele tem que ficar aqui, tem um volume, nós temos que botar esse volume no mínimo, porque senão estoura as caixas de som. Tem que ficar bem no mínimo, como eu falei, é uma adaptação, né? Então ele não é para sistema de som de igreja, mas está dando certo na congregação, porque alguns irmãos que queriam o tipo de microfone que fosse assim, sem fio, e que fosse igual do Braz. Então, igual do Braz nós não temos esse daqui, né? Que nós descobrimos e deu certo. Eu só falei isso porque muitos irmãos perguntaram na aula passada como que liga isso. Então eu tenho que compra isso aqui só no Mercado Livre que existe, e eu mando fazer, ou compro também esse cabo também no Mercado Livre, tá? Vem prontinho, 30 centímetros, 40, 50 reais um cabo desse, tá? Vem pronto. Olha, observe, ele é macho dos dois lados, ó. XLR macho e macho, e aqui P2 macho, certo? E ele vai dar certinho em qualquer mesa de som, tá, irmãos? No caso aqui é XLR, por quê? Porque essa entrada aqui da mesa, ó, é XLR. Mas podia ser P10 aqui, podia ser um cabeçote, ou uma mesa que tem só P10. Aí mudaria esse outro lado aqui, seria dois P10 mono. Atenção, esses daqui são mono. Um lado é estéreo, o outro lado é mono. Mono e mono, certo? O P10, se fosse um P10, seria o P10 mono e não estéreo, tá? Estéreo é só esse lado aqui. Ok, irmãos? Agora, aqui é uma lista de vários fornecedores, né? De hastes, né? Aqui também. E aqui também, agora o irmão Leazor vai falar. No particular, alguém do grupo já ligou no particular e um parece que perguntou no grupo a questão de pedestal com automático para o operador de som subir ele, abaixar, de acordo com a necessidade. E muitos irmãos têm medo de mexer no microfone, acertar o microfone. Isso, vamos dizer assim, é mais para aqueles microfones fininhos, né? Que é o Phantom Power, o Snack, o microfone dinâmico, tá? O pessoal mexe menos, o fininho o pessoal mexe mais, né? E tem um irmão aqui de Maringá que ele vai fazer para a congregação central, ele fez um protótipo e passou na nossa reunião o protótipo e foi aprovado. Aí o projetinho dele, eu mandei para o Carlos, eu creio que ele vai apresentar. Então, se alguém aí quiser na região, tem um irmão aqui de Maringá, tá? Ele é um engenheiro, ele presta serviço para o Brás também, na parte de placas solares, né? Então, é um irmão que já está envolvido também com alguma coisa do Brás, no CMS, e é um irmão muito bacana, e ele se prontificou. A empresa dele pode fazer e dar nota fiscal. Ele dá nota fiscal como se fosse venda do, vamos dizer, do motorzinho, né? E é um motor muito silencioso, pelo menos no protótipo apresentado na reunião nossa, não apareceu barulho, tá? Eu acho que foi bacana, ficou bom. Não sei se o irmão Carlos vai apresentar ou não, mas se tiver mais pergunta, pode perguntar, irmãos. Lembra que eu conversei com o irmão sobre aqueles dois microfones para apanhar no púlpito? Aí eu conversei com os anciãos daqui. Eu falei, ó, irmão, só que vai ficar igual foi passado na reunião, vai ficar um robozão. O irmão não pode sair, porque aqui
na região tinha muito irmão que ficava no púlpito ali, parecendo que era um palco de dança para lá e para cá. Aí, o que acontece? Aí parece que deu uma acabada aqui, que os anciãos andou dando os conselhos, o irmão acabou. E nós está querendo ponhar isso, 2 microfones no púlpito. Então, irmão, já na aula de microfone, o irmão assistiu, o irmão viu lá que Aham. não tem vantagem nenhuma. É, Aliás, tem até desvantagem, né? é. Não, Aí, eu... aí ficou assim, o irmão mandou não sei se o irmão mandou um vídeo para mim, eu vou dar uma olhadinha, se o irmão mandou, eu vou encaminhar para eles ver como é que é. Uhum. Não, é bacana, é bom sim, para Uhum. eles saber que não tem benefício nenhum, tá? Uhum. Eu já coloquei em várias congregações, quando o ministério quer, ele está praticamente exigindo, a gente só fala para ele que não tem benefício, mas também não vamos se negar de instalar, né? Foi o que eu falei para ele. Não vamos Mas se então tá bom negar então. de instalar. Aham. Paz Deus. Amém. Eu fiquei com uma dúvida a respeito daquele pedestal da SAT de 51 centímetros. A gente tem colocado bastante dele aqui na região nossa e, assim, eu achei maravilhoso. Para mim, é o melhor que eu já trabalhei de Certo. todos eles. E só que eu não sei se tem tamanho menor. Não sabe dizer se tem comprimento Uhum. menor ou é só de 51 centímetros. Infelizmente não tem, irmão Eudes. Por isso que os irmãos estão vendo na tela novamente aí, né? Estão na tela? Estão vendo a Sim. apresentação? Então, seria ótimo se tivesse, irmão, porque daí a gente colocaria nos testemunhos também, né? Em outros lugares. E Na por isso que oração também, na na oração oração, isso. é muito difícil de achar, igual o irmão falou aí. É É, muito difícil de achar suporte para oração. é por isso que dá esse trabalho, né? Agora, pode ser que futuramente a gente, em contato com a fábrica da SAT, quem sabe eles fazem, mas a única opção que eles têm hoje é esse grandão. Por isso que nós temos que serrar aqui, ó. Temos que ficar serrando, ó. Se tivesse esse de mais curto, não precisaria fazer esse serviço de serra, né, irmão Wilson? Ó, tá vendo? Aqui, ó. Ele teria que ser curtinho, assim, certo? 15 centímetros, 30, né? Aí, se tivesse várias opções, ó, eu colocaria direto no pedestal, sem fazer esse serviço aqui, ó, sem cortar, teria que cortar esse pedestal, né? Então, bem lembrado, irmão Wilson. Infelizmente, não temos, não, viu? A respeito do microfone sem fio Hollyland, o M2, né? Uhum. Ele tem que ser, ele é recarregável, né? É bateria recarregável, não é? Ok. O irmão Esse. sabe me dizer, por exemplo, assim, para quantos cultos que dá uma carga da bateria dele? Sim, irmão Eudes, aqui não está aparecendo, mas essa caixinha aqui, ela abre e dentro a gente coloca esses dois botões e essa peça aqui, tudo para carregar aqui dentro. Isso aqui é um carregador, tá? Então, ele Certo. vem um fio aqui, a gente liga isso na tomada e fica carregando. Ele dura 8 horas, o fabricante diz que dura. Como nós usamos uma média aí, se ficar ligado o culto inteiro, vai ficar o quê? 2 horas mais ou menos ligado, né? Na tribuninha, se fosse nesse caso aqui, ele daria no mínimo para 2 cultos, vamos falar assim. Então, é igual o microfone sem fio, meu Wildes. A cada 2 cultos, 3 cultos, tem que ir pegar e carregar ele. Quando o microfone é recarregável, né? Tem aqueles hoje que são de bateria de lítio, né? Que tu carrega com cabo USB, igual celular, né? A mesma coisa vai ser esse aqui. É a mesma coisa que um microfone sem fio. De cada culto sim, culto não, a gente tem que botar na carga para aguentar essas 8 horas, vamos falar assim. Certo, meu? Ah, tá, entendi. No caso, os irmãos carregam só na igreja ou acabou o culto, leva para casa para carregar? Não, não. É na igreja mesmo. É por isso que a gente tem indicado, pedido que as igrejas, quando for fazer o sistema de som, coloque um filtro de linha ali com no mínimo 5, 6 tomadas. Eu tenho feito até de 8 tomadas. Porque você vai colocando equipamento ali para né, para carregar, não precisa ficar tirando um plug e botando no outro. Então,
bota uma régua ali, um filtro de 8 tomadas e carrega. Isso aqui que o irmão está vendo embaixo, aqui, vocês não estão vendo aqui no receptor, tem 3 pontinhos. Aqui é que carrega. Quando ele cai nessa caixinha, isso aqui é o carregador dele, tá vendo, irmão Yodos, embaixo? Vi, entendi. Isso aqui encaixa dentro dessa caixinha aqui, fica ligado carregando. E ele se desliga automaticamente, igual um microfone sem fio. Tu pode deixar lá a semana inteira, quando for no outro culto, digamos assim, ele está carregado e se autodesliga. É um carregador inteligente. Irmãos, eu tentei fazer, na verdade eu pedi para fazer um cabo desse aí, que o irmão me explicou, desse da Holy Land, esse cabo aí, Uhum. exatamente. E fui testar na mesa de som lá da nossa igreja, para o ensaio regional. Aí o que acontece? Não sei se o cabo que não foi bem feito, mas o som não ficou bom, é porque era para ser mais direto, porque esse microfone ele tem uma captação muito boa. Só que lá na hora que a gente foi testar, ele não ficou bom, ele ficou tipo um som meio vago, não ficou com a qualidade boa, com a captação direta. O que eu acho que pode ter sido, que pode ter acontecido? Bom, a primeira coisa, nós temos que saber se o cabo... Foi o irmão que fez o cabo? Não, esse aí eu pedi para um técnico que tem aqui de som para fazer, o pessoal de uma loja. Então, veja bem, esse cabo tem algumas... Bom, se ele funcionou, ele deve estar correto o cabo. Eu imagino que foi feito correto, tá? Mas, como eu falei, ele é mono desses dois lados. Então, aqui, o fio Philips, né, digamos assim, aqui ele é estéreo, então aqui ele tem 3 fios, certo? É o positivo, o negativo e o neutro. Quando chega aqui, ó, o vermelho, o positivo vem para um lado e o negativo vem para o outro. Ele vira mono, tá? Certo. E o terra que está aqui, que seria o fio 1, né? O número 1 é o terra, certo? Quando ele chega aqui, ele se divide em 2. Você puxa um fio terra para cá, outro terra para cá. De maneira que aqui nesse plug, ele é estéreo, mas ele vai ficar com um plug positivo só, um positivo, e o número 3, que seria o neutro, não tem que ligar, ele fica desligado, ele fica mono. Então, só vai ter aqui ligado o número 1, que é o terra, e o número 2, que seria o positivo, vermelho. E aqui também, o número 1, terra, e o número 2 é o branco, que é o outro fio positivo também. Então, primeira coisa, tem que saber se está certo e se tem 2 ligações mono desse lado. É o que eu acho, tá? A primeira coisa que eu tenho que conferir. Viu, Carlos? Fala para ele me mostrar esse cabo depois no particular para mim. Tá certo. Sim, eu mostro, sim. Mostro. Ok. Outra coisa que o som pode não ter ficado bom nós falamos na aula específica disso, a equalização. A equalização que a gente faz é uma equalização bem simples e bem básica. O irmão lembra que a gente falou da carinha triste? Lembro. Tá. O que acontece? Esse microfone aqui, ele é excelente para voz, ele já vem pronto. Assim como os microfones sem fio, não percebe que a qualidade do sem fio é bem melhor do que os outros? Com certeza. Então, ele tem uma qualidade, já vem pronto para ser usado. Então, nós não podemos mexer muito na equalização da entrada dos microfones, entendeu? Entendi. Então, o que a gente faz? A gente faz aquela carinha triste, a gente corta o subgrave, que seria de 100 Hz para trás, e corta lá em cima no agudo, geralmente de 8.000, 10.000 para frente, ou até pode deixar em flat o agudo, mas é importante que corte o grave. Se a equalização tiver o do microfone natural, o microfone sem fio tiver boa, com certeza essa aqui vai estar boa ou melhor ainda, porque ele tem a mesma qualidade de um sem fio. Então, o que pode acontecer também? Então, primeira coisa, o cabo. Segunda coisa, se a equalização estiver muito mexida, principalmente nos médios, ele vai variar muito, vai estragar, vamos falar assim, o timbre dele, tá? Então, procura mexer menos possível na equalização. E em terceiro lugar, que eu acho também importante, é a estrutura de ganho dele. É totalmente diferente dos outros microfones. Como eu falei, aqui, ó, isso aqui é um volume dele, como se fosse um ganho geral, certo?
do microfone. Certo, Então, certo. isso aqui, em todas as instalações que eu fiz, eu coloquei no mínimo, no zero, na verdade. Isso aqui não tem um número de 1 a 10 ou de 1 a 20, sei lá. Não tem numeração. Então, ele tem que estar sempre no mínimo. Observe-se lá, o irmão colocou isso aqui no mínimo, a potência dele. É zero mesmo, tem que zerar. Só que o zero dele já fala alto, entendeu? Ele já, Maravilha, eu entendi. ele já vem pronto. Se o irmão alterar isso aqui, subir, já dá um ganho muito excesso. Daí eu acho que não consegue fazer uma equalização nele. Então ele tem que ficar. Então, mesmo ele no zero, irmão, colocando no zero, quando a gente chega aqui na mesa de som, pluga ele aqui, e tu vai mudar ele aqui, ó. Aqui nós colocamos o ganho, o main gain, né? LR, no meio aqui. Geralmente deixa aqui em 0 dB, certo? Isso aqui é o ganho. Certo. Na mesa que o som do irmão deve ser isso também, MEI LR, né? Isso. E aqui, ó, que seriam os botões de volume individual. O irmão tem lá um volume 1, lapela 1, lapela 2 também, não tem? Exato. Ok. Esse volume aqui, irmão, por incrível que pareça, quando o operador vai abrir, ele abre número 1 ou 2 bem baixinho também. Então ele tem esse segredo, ele tem que estar no zero aqui de volume, e aqui também, geralmente, ele já está estourando já. Entendi. Aí é assim que tem dado certo. Então, a única maneira que a gente consegue usar ele, como eu falei para os irmãos, é uma adaptação, né? Não é um microfone normal, como o sem fio, né? Que já vem... Ele tem, eu acho que uma impedância, não sei o que é, não entendo muito bem, mas ele já vem muito forte para ser usado no sistema de som. Então, nós temos que usar ele no mínimo, de estrutura de ganho dele é zero, praticamente. E aqui também, o volume dele é no 1, no 2, já... Só que a qualidade é impressionante, como nós já mostramos nos outros estudos, já fizemos vídeo e mostramos, né? Mas tem esse segredinho, saber fazer o cabo correto, estrutura de ganho no mínimo possível, e equalização não pode mexer muito. Tem que deixar naquela equalização básica lá. Maravilha, meu irmão. Deus abençoe. E aí o que Amém. acontece? Esse microfone a gente pegou emprestado para nós testarmos, para posteriormente comprar. Certo. Como a gente não conseguiu fazer ele funcionar direitinho, mas foi bom pegar essas dicas aí, que agora eu já vou implementar. E depois eu vou mandar a foto para vocês do cabo que eu fiz aqui. Tá? Deus Tá bom. abençoe. Amém. E depois também, quando o irmão estiver na igreja e quiser um auxílio, irmão, pode chamar em particular, a gente faz uma videochamada e tenta ver o que pode fazer para, né, para algum erro, às vezes que o irmão não está vendo, a gente pode à distância, podemos ajudar também, a gente fica à disposição, tá? Maravilha, meu irmão. Deus abençoe grandemente. Amém. Bom, Carlos, Pois não. Agora tem mais algum... Ah, o irmão Eudes, né? De novo? é eu de novo. Vamos lá, irmão Eudes. Bom, Carlos, aproveitando aí sobre esse microfone, Pois não. pensei que uma hipótese de utilizar ele no tanque de batismo, aí fixa o botão ali perto do tanque ali para captar o som do ancião que está no tanque. Os irmãos recomendam para esse caso ou não? Eu acho que aí é muito distante, irmão Eudes. Aqui no caso, esse irmão que está orando, ele está mais ou menos a 30 centímetros, já é distante. No tanque de batismo, ele vai ficar a mais de 1 metro, né? Acho que vai ser mais difícil. Eu nunca fiz, mas vale a pena fazer um teste. Mas o certo mesmo seria usar esse boto na gola da camisa do ancião, né? Botar esse, como fala, esse ímã, né? Bota esse ímã aqui na gola e esse aqui, né? Gruda aqui no ímã, fica na gola da camisa ou na gravata, uma coisa assim, em cima, né? No nó da gravata dele, entende? Eu acho que seria mais apropriado para usar na roupa dele mesmo, tá? Ah, entendi. Ou então o irmão usar um sem fio normal, e, em vez de usar esse aqui, botar um sem fio com pedestal lá na muretinha do tanque de batismo, que eu acho que é melhor do que esse, eu acho, tá? Mas, como eu falei pro irmão, aí já é mais um multiuso que eu não tinha pensado nisso, mas pode fazer o teste também, tá? Não, certinho. Carlos, mas o pessoal tem usado ele no tanque batismal, assim, como que é? Na lapela mesmo, tá? É o que eu falei, na lapela, na gravata ou no... Excelente, ele é próprio para isso, né? É próprio Isso, para a isso. lapela.
Mas a gente não pensou também nessa hipótese que o irmão falou. Assim como ele fica na tribuninha, ele pode ficar na É, muretinha, né? É uma hipótese, mas aí é um multiuso. Esse microfone é sensacional, irmão. Tem que só testar para ver, né? Tá certo? Mais alguma pergunta, irmãos? Daí o irmão Leazor vai apresentar aquele outro mecanismo de sobe e desce lá do microfone de testemunho. Se não tiver mais perguntas, o Leazor pode assumir. Só uma sugestão, irmãos, quer dizer, que eu imaginei aqui, se colocar esse microfone ali perto da água ali, pode acontecer dele pegar o barulho da água, né? Pode ser que É. mas o barulho da água da comunhão. Tem outro detalhe também, irmãos. Esses microfones costumam vir um. Como é que chama? Ele vem um filtro, Não é um fio, vento, verdade. é umas peninhas ali, né? Tu bota aqui, na verdade. E daí ele fica camuflado, assim, sabe? Tem para evitar vento, geralmente é por causa de vento, né? Então, mas aí que tem que testar, né, irmão? Tem que testar uma vez. Tá certo? Irmão Leazor, É. a apresentação do irmão, o irmão já pode colocar aí Então, coloca por aí para mim. Puxa, deixa eu Eu ver não, se eu consigo. eu Deixa eu não, entrar no. Eu vou ter que entrar no eu não Zap. pus ele no computador. É. Então, só um minutinho, irmãos. Eu vou tentar colocar o PDF que o irmão Leazor vai apresentar rapidinho. Eu vou ter que entrar no WhatsApp. Enquanto você põe aí, deixa eu só falar que é o irmão Anderson que falou que não conseguiu dar uma qualidade bacana no microfoninho, no lapela. sim, foi eu mesmo, irmão. Irmão, às vezes, quando você manda fazer esse cabo, o pessoal acaba ali no pino. Tem o pino 1, 2 e 3. O pino 1 seria o malha, o 3 vai ser o positivo, o branco ou o vermelho, nesse caso aí. Você vai usar os dois. Branco para um lado e o vermelho para o outro lado, para o outro XLR. E às vezes eles acabam colocando o 1 e o 3 em curto, eles fazem um jump. Entendeu? Eu já peguei muito cabo assim que o pessoal faz um jump ali. E Eu, para eu- alguns tipos de microfone é funcional, tá? Mas o pessoal tem essa mania. Então é bom o irmão abrir. Por isso que eu falei, mostra para mim no particular que eu vou dar uma olhadinha da chamada de vídeo. com certeza, meu irmão, eu vou fazer, eu vou tirar a foto e vou mandar pro irmão. Não, mostra chamada de vídeo mesmo. Não precisa fazer foto, Ah, não. tá. Chamada Então, de vídeo. beleza. Faço sim, sem problema. Então tá bom. Deus abençoe. Amém, meu irmão. Irmão Leazor, não sei se os irmãos estão vendo a tela aí. Tá, aí você vai passando que eu vou comentando aqui. Bom, irmãos, é um projeto que alguém perguntou no grupo esses dias sobre o mecanismo para levantar e abaixar o microfone, tá? E tem um irmão em Maringá que ele vai fazer para a nossa central. Foi feito um projeto, ele fez como que fala? Uma demonstração lá para nós, né? E funcionou bem, silencioso, tá? E o motorzinho funciona em 127 ou 220 e funcionou muito bem. Então tá ali, ó, tá, o menininho vai testemunhar lá no culto de jovem, o operador de som abaixa o microfone para ele, tá? Abaixa o microfone. A irmã está ali, ele vai subir o microfone para a irmã. Lá tem um irmão alto, bem alto ali, vamos dizer que ele tem 1,90 m, dá para subir um pouquinho o microfone ali para ele. Então, o irmão do som, ele consegue, se ele tiver habilidade para isso, ele vai controlar o volume da altura, tá, disso daí. E eu achei muito bacana a demonstração, o protótipo, eu gostei demais disso daí. Eu falei, bom, como alguém já perguntou no grupo, eu vou apresentar para os irmãos. Entendeu? Eu acho que pode até esperar o nosso ficar pronto primeiro, mas o protótipo funcionou perfeito. Tá? Só que é o seguinte,
para adquirir ele, tem que adquirir primeiro o equipamento para depois mandar fazer o móvel. Ou o próprio irmão que vende já passa o projeto do móvel para quem fabricar o móvel ali, né, o pedestal de madeira, já fabricar na medida certa, com encaixe para o mecanismo interno, tá? Ele consegue subir 30 centímetros e abaixar 30. Tá? Eu acho que... Então, é bem bacana. Vamos ver ali, ó, a posição inicial dele, ajuste em movimento, que é a segunda imagem, tá? E posição ajustada. Então, os irmãos veem que ele sobe bem, ele vai subir bem mais que isso, se necessário, né? Tem mais imagem, Carlos? Bom, Leozano, eu tenho uma pergunta para fazer. É, no caso desse microfone para o testemunho, certo? Certo. Se eu colocar, por exemplo, um microfone da SAT, que é esse que nós estamos falando, já não dá certo. Isso aí tem que ser esse tipo de microfone. A haste SAT, ela já vem lá de baixo, fixada, não tem como. Aí tem que mudar totalmente o sistema de fixação, né? O microfone também tem que ser outro, tem que ser um Não, perdão, um não, letreto. não tem problema nenhum. Pode ser, eu só não sei como encaixaria a haste SAT ali, porque ela vem com a... Com o fio já, com o Não, o fio cabelo. não teria problema, que passa por dentro do cano aí, tá? O fio passa Ah, por dentro, não teria certo. problema nenhum. A gente tira o conector que vem na outra ponta, o conector macho, e passa o fio, depois faz a conexão embaixo. Isso aí não teria Porque. problema nenhum. Tem que ter uma reserva de fio embaixo, né? Para ele Uhum, subir e descer, né? Já no certo. móvel já foi deixado um espacinho para isso, né? Mas eu só não sei como prender o SAT. Aí Exatamente. eu tenho que estudar, tá? Tá. Uhum. O protótipo que ele fez, ele comprou na praça um de Ah, 15, não, é uns 20 centímetros, mais ou menos. mas esse aqui é um eletreto? Não, microfone normal, Porque ele normal. parece que é fininho. Esse aqui é um É. microfone Não é normal? eletrônico, não. É que tem uns microfones, não sei se você já viu, que Ah, ele é dinâmico, porém ele é curtinho, ele não tem o baixo. tá. Eu não conheço esse, tá bom. Tá, Uhum. existe, mas olha ali, está sendo projetado para colocar o dinâmico. Eu não É, sei se e, na última hora o aham, nosso ancião vai pedir o o eletreto, eletreto, né? O certo. É eletreto, porque assim, ficaria excelente para ir nesse projeto estudar a forma de fazer o microfone melhor que nós já estudamos é o sorvetão, é o padrão de maior qualidade, né? Se fosse possível fazer, se, claro que é, né? Mas um estudo de um projeto que possa usar um daqueles sorvetão lá que eu falei que é o super cardioide, que é específico para testemunho, né? Ele é o melhor que tem para testemunho, né? Ficaria excelente, né? Mas muito boa a ideia, nossa, o que que eu vou fazer? Eu vou comprar uma Astisat, vou aham, comprar e soltar na mão dele. é, Ele é engenheiro, é né? isso aí. Ah, Funcionamento. aí é um eletreto, ó. Esse é um eletreto. Então, isso que eu estou falando, isso aqui já está pronto. Esse É, projeto foi feito com esse tipo. Bom, é como o irmão falou, né? Cada, é um cada protótipo. microfone vai ter que ver, Vai ter tá que certo. ver. Mas eu vou pegar um SAT, vou comprar uma SAT e soltar na mão dele. Eu, Eu falo foi, SAT porque é por causa da qualidade que tem não, hoje eu acho que é né? o que tem de melhor, Carlos. Eu não vi outro É, melhor. exato. E já vem na cor preta, anodizado Não, preto. não só pela haste, a haste até pode ser outra, mas pelo microfone mesmo em si, um sorvetão, que tem mais qualidade do que esse aqui. É por isso que eu estou pensando no sorvetão, não nesse tipo, entendeu? Não sei, mas aí Vamos ver isso. eu vou pegar uma haste SAT e soltar na mão dele. Engenheiro, eles têm um jeito deles Certo, modificar o que for necessário. ok. Ali foi uma demonstração que foi feita, né? Uma mesa de som dele. Essa aí é digital também, só que ela é digital e tem os faders ali, Aham, tá? Ele fez a demonstração com a mesa dessa.
para nós. certo. Mais Aqui uma tá os ajustes por tamanho, por altura, né? criança, uma jovem, um adulto, um senhorzinho igual eu, baixinho. Conforto, né? Não, Tá? tudo bem. É muito bom, mas precisamos dessas opções Então, também, né? lembrando, foi o protótipo que foi demonstrado para nós, tá? Certo. Uhum. Protótipo. Depois nós vamos ver na igreja. E Exato. eu não sei se foi nesse grupo que alguém perguntou, né? Eu falei, eu vou falar com o Carlos para nós mostrar isso daí, entendeu? Tá ótimo, né? Eu acho Não, que foi no curso, foi nesse curso. aham. Não, e ficou, encaixou dentro da nossa apresentação do assunto de hoje, que é justamente na Cristal, micro- tribuninha, tribuna para testemunho. Perfeito, irmão Nesor. Aqui terminou. Aqui está o contato, né, do fabricante, né? do Raiuata, Ele, inclusive, esse irmão, ele ajuda um pouquinho no Brás com o cálculo das placas solares. Ah, ele é engenheiro elétrico? É engenheiro É, elétrico, certo. entendeu? Mas eles fazem uns negócios interessantes lá. E, de repente, isso aí é um produto. Claro que depois claro que ele está visando o mercado, fornecer isso aí, Não, mas é isso mesmo. vender Assim como nós temos os nossos, como é que fornecedores. chama? Os fornecedores da conversão exclusiva, que é o caso da Rogue, tem o mixer Rogue, né? Que é o sistema semidigital, tem o mixer Do irmão Battery 1, né? Irmão Luiz, Luiz. São produtos específicos que são desenvolvidos para nossa necessidade. Então, tem valor, digamos assim, né? Nós temos que ter um carinho especial por esses irmãos que desenvolvem esses projetos para a gente. E é claro que a função deles não é, tenho certeza que não como é que fala? Enriquecer, né? Não é comercial, é meio ajudar a obra, né? Isso que é importante, né, irmão eu Leandro? creio que ele não vai ser uma coisa muito. A nossa aqui Não, vai ser doado tudo, né? A nossa uhum. ele doou. É o protótipo, né? A Certo. gente perguntou, e quanto que vai ser o custo disso aqui? Ele falou, Aí irmão, não sabe. eu não tenho cálculo ainda, mas o de vocês é eu que vou patrocinar, vou doar. É. Aí eu É. perguntei se tinha algum desconto. Não, calma lá, né? Primeiro tem que ver se funciona. Se serve para todo mundo, senão não adianta. Tá bom, Monezor. Deus abençoe por essa Amém. apresentação, projeto de automação para microfone do testemunho, então, certo? Então, da É, minha parte é só, irmão Nesor. Se o irmão quiser concluir mais alguma coisa, posso fechar essa aqui? Os irmãos têm alguma pergunta a mais? pode. Se os irmãos tiverem pergunta, ainda dá um tempinho para nós aí, ó. É 9 horas ainda. Se tiver pergunta, pode perguntar, irmãos. Eu acho que Então, está tá. todo mundo É, tranquilo hoje, pelo jeito, não vai ter mais pergunta, não. tranquilo. Nós estamos com 45 irmãos, né? Exato. Podemos encerrar, então, né, irmão Nesor? O irmão abriu aí, então o irmão pode encerrar, irmão Nesor. Por minha parte, tá tudo certo. Deus seja louvado. Amém. Deus abençoe os irmãos. Tá? Orem a Deus por mim durante essa semana. Nós estamos trabalhando bastante na nossa congregação, então conto com as orações dos irmãos. Eu e minha família precisamos de bastante oração. Irmãos, Deus abençoe, tá? E Deus seja louvado.